bom dia, shalom, shalom. Entre guerras, mortos e feridos, todos salvaram-se. Como é que vocês estão, queridos? Assim, semana passada a gente passou aquele material, né, de renúncia da idolatria e tal, e várias pessoas, mas várias mesmo, me procuraram que passaram bem mal, assim, tiveram várias reações, né? Dores, tontura, várias reações. E de verdade, assim, eu fico muito feliz com isso mesmo, porque às vezes parece que é loucura, né? A Moema falando muita reação mesmo. Parece que é loucura, ou que é muito exagero, né? Para que tudo isso? A gente está em Cristo. E como diz a palavra, se a gente está em Cristo, nova criatura nós somos, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E isso é uma verdade, né? A Bíblia nunca mentiu e não vai ser agora que vai mentir. A Bíblia é a verdade absoluta. Porém, qual é a questão? Deixa eu arrumar aqui minha tela que está torta, né? Qual é a questão? Nós não estamos 100% em Cristo, né? Aí é que se encontra o maior problema. Eu estava falando com a minha filha, acho que quinta-feira, quarta ou quinta-feira, não sei, semana passada, falando sobre a questão de alimentos, né? Ela estava falando que ela queria comer alguma coisa, que ela tinha vontade de comer alguma coisa, não lembro o que era agora. E ela falou assim, ai mãe, daí agora a gente fica vendo essas coisas na palavra, e se eu comer eu vou ficar... eu coloquei deitada de propósito, sabe por quê? Que se eu colocar ela em pé, eu tô sem o meu pedestal, deixei meu pedestal lá na rua. Se eu colocar ela em pé, ela vai atrapalhar a tela do Note. Tá ruim para vocês, deitado? Tá, né? Vocês não vão aguentar hoje. Ela falou assim, ai mãe, agora se eu comer isso, eu vou me sentir culpada, né? E daí eu tava falando para ela da diferença dos hebreus, né? Dos judeus, que muitas coisas, eles não têm sofrimentos como nós temos, né? Porque eles já crescem, eles nascem e crescem ensinados na palavra. Então, eles não passam essas guerras que a gente passa, né? Esse nível, por exemplo, dificilmente um hebreu vai realmente ter que fazer algo impactante sobre a idolatria, porque eles são ensinados desde pequenininho a ter um único Deus, né? Então, e a gente não, a gente é criado numa cultura totalmente diferente, numa cultura totalmente aversa à palavra. A palavra que nós temos na mão, ela vem de tradução, de tradução, de tradução, de tradução. Cada tradutor não é que mudou, mas traduziu de acordo com o seu entendimento. E daí, querendo ou não querendo, isso tira muito da essência verdadeira do que a palavra nos ensina, né? Do que ela nos fala. E a gente vai se formando meio assim, né? E daí dificilmente quem nasceu num lar evangélico e tem gerações passadas que são cristãs, né? É bem difícil. A grande maioria veio da idolatria e da feitiçaria, estou falando a nível Brasil, né? A grande maioria de nós viemos desse nível de contaminação. E daí a gente se converte e a grande maioria dos ministérios, das igrejas, nos ensinam o quê? Nos ensinam que essas coisas já passaram, né? E que tudo se fez novo e que a gente que não precisa de tanta coisa assim. E a gente acredita, né? Porque é mais fácil. É mais fácil a gente caminhar nisso do que caminhar num novo entendimento. Queridos, eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô conseguindo abrir o negócio aqui. Meu Deus, que guerra. É mais fácil a gente andar assim, alto em Cristo. Agora essas coisas passaram, isso é coisa do passado. A gente é ensinado que as coisas do passado se resolveram, né? E a gente pensa que o mundo espiritual, ele se move no mesmo nível do mundo físico, né?
Exatamente. Aí você se depara com as situações, quando você vai olhar para o real, deixa eu só achar, ver se eu acho a renúncia aqui. Quando você se depara no mundo real, você crê na palavra, mas aí quando você olha para a sua vida, você vê que a sua vida não, parece que não casa com a palavra, né? Eu até falei no Shabat, sexta-feira, que às vezes eu já cheguei a orar, queridos, falando assim, Deus, a tua palavra diz que eu teria vida em abundância, mas parece que a abundância que eu tenho é só abundância de problemas. Eu não sei se você já pensou assim, mas falar, Deus, cadê a abundância? Que abundância é essa, né? E daí a gente pega e coloca tudo culpa no diabo, como se o poder de Satanás fosse maior do que o poder de Deus, né? Ou a gente acha que Deus tem que... eu estou em Cristo, né? Eu estou indo na igreja, eu estou orando, estou jejuando, então Deus não me ama, Deus não quer me abençoar. E tudo isso são mentiras, né? Porque é impossível alguém estar dentro dos princípios da palavra, vivendo a palavra, e não receber as consequências do que a palavra diz. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe, né? Se eu vivo a palavra, automaticamente os efeitos da palavra têm que ser verdade em mim, né? E eu fico feliz de ver esses sintomas, para vocês verem o quanto tudo isso que está sendo falado é real. Quando eu falo que o mundo espiritual ele é mais verdadeiro do que o mundo físico, porque o mundo físico vai passar, o mundo espiritual não. Então, tudo isso, queridos, é muito, muito, muito real. E eu estou muito feliz, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem, né? Isso mostra que eu creio que você crê, os sinais estão acontecendo. Eu tenho recebido muita mensagem de gratidão, muita mensagem de pessoas que estão sendo confrontadas, muitas mensagens de pessoas falando assim, pastor, eu tenho que morrer, eu descobri que eu estava com uma vida fora dos princípios. E bom dia, Ju. E isso é a minha maior alegria. É a minha maior alegria, porque o propósito é esse mesmo, é a gente se voltar para a palavra, é se voltar para as verdades do Eterno, é se voltar para aquilo que a Bíblia diz, e uma coisa assim que a gente tem que sempre ter na nossa memória, o caminho de Cristo é o caminho estreito. Quando vem um caminho muito largo aí, né, um caminho muito largo, como que eu posso explicar? Um caminho muito largo, sem você ter plantado para que você receba desse caminho largo, toma cuidado. Né? São manjares, são coisas para te tirar do propósito, o caminho de Cristo sempre é estreito. Quando a gente chega a receber algo, é porque a gente de Cristo, é porque a gente andou nesse caminho estreito. O que é o caminho estreito, queridos? Não é um caminho de dor. O caminho estreito é um caminho aonde eu não ando com bagagens. Né? Porque a gente pensa que o caminho estreito é um caminho de dor. Não, o caminho estreito é um caminho de renúncia. O caminho estreito é um caminho onde não dá para me andar com mala, com mochila, com sacola, porque é estreito, é apertadinho, né? Então eu tenho que passar só eu. Então eu tenho que deixar essas bagagens velhas para trás, eu tenho que deixar essas coisas que eu adquiri na minha caminhada errada para trás. E daí imagine um caminho bem estreitinho. Agora imagine você nesse caminho estreitinho com aquelas, não tem aquelas mochilonas de camping? Aquelas mochilas, sacola, não sei o que, não sei o que. Imagina você passando, vai dar trabalho, não vai? Mas imagine um caminho, o mesmo caminho estreito e você sozinho passando. Você vai andar de boa. Por quê? Porque você não tem bagagem, né? Então, o propósito do caminho estreito é esse, é deixar as velhas coisas para trás. E hoje a gente tratou bastante sobre idolatria e tal, e queridos, olha, não pense, em nome de Jesus, não pense que você está 100%. A pastora ensinou, eu fiz a renúncia, pronto, isso aqui não tem mais. Eu quero te decepcionar agora. Isso não é verdade. Imagine aí quantos anos você ficou servindo a outros deuses. Não vai ser uma oração que vai resolver esse problema. Você está no caminho agora, tá? E qual é esse caminho? Agora você está aprendendo a identificar. Então, quando você vê algo, você vai procurar base para você se limpar e para você sair disso. Esse é o maior foco da libertação. É você saber o caminho da limpeza. Não pensar que está tudo resolvido e pronto, acabou. Glória a Deus.
Glória a Deus, Maria, é isso mesmo. Que não é assim. A gente vai encontrar coisa na nossa vida constantemente e não é para você surtar. Ah, eu achava que eu era santo e não sou. Queridos, o que é ser santo? Ser santo é ser alguém especial. Ser santo é ser alguém separado do pecado. E o que nós estamos fazendo? A gente está guerreando para nos separar do pecado. Então, nós estamos no processo de santificação, amém? Então, não entre em crise. Encontrou um problema? Resolve o problema. Simples assim. E continue a sua caminhada com Cristo, amém? Cristo corrige quem Ele ama. O bom de ser corrigido é que a correção só vem para filhos. Amém? Você não pode bater e corrigir o filho do vizinho. Você só pode corrigir os seus filhos. Então, a correção só vem para filhos. Se você está sendo corrigido, alegre o seu coração, porque você é filho. Tá, a gente falou sobre várias coisas, e hoje a gente está lá no ponto 4, capacidades sobrenaturais que você desenvolveu. A gente até falou em alguns momentos atrás, aí, sobre Atos, sobre aquela mulher que andava atrás de Paulo, né, profetizando, e na verdade ela estava profetizando debaixo de um espírito de encantamento, né? Então, assim, queridos, o que acontece hoje dentro da igreja? Muitas pessoas, elas vêm do satanismo, do espiritismo, da umbanda, da quimbanda, das bandas por aí, né? E elas vêm com poderes. Por quê? Porque elas desenvolveram esses poderes lá nas trevas, né? Elas vêm com visão aberta, elas vêm tendo sonhos, elas vêm tendo revelação, elas vêm com dons que foram desenvolvidos nas trevas. Eu acredito que vocês já entenderam que esses dons, ainda que sejam verdadeiros, a fonte deles é ruim, então Deus não está nisso. E daí a gente vê dentro da igreja hoje um monte de pessoas sendo usadas, né, com profecias que nunca se cumprem, e essas pessoas, elas estão com uma vida desgraçada. Pastora falando palavrão? Não, desgraçada é fora da graça. Está totalmente fora dos padrões, uma vida miserável, uma vida... O casamento é uma porcaria, as finanças são uma porcaria, os filhos são uma porcaria. E eu não estou dizendo aqui com isso que você não pode passar lutas, amém? Porque a gente vai passar. Inclusive, essas guerras, a Bíblia diz que a gente vai para o fogo, né? Para ser santificado. A questão é que tem pessoas que vão para o fogo e ficam no fogo, né? E não passam pelo processo de santificação. E daí, por que essas pessoas estão assim? Porque elas vieram desses lugares, foram ativadas por demônios e chegaram na igreja e não passaram por limpeza, não passaram por renúncia, não renunciaram a esse dom, até mesmo porque é bom, queridos. Né? Quem tem dom sabe que é bom, sabe que é até mesmo bom alguém procurar e você falou, opa, eu sou espiritual. E ser espiritual não significa ser de Cristo, porque os macumbeiros também são espirituais. Espiritual é quem está envolvido com o mundo espiritual, né? Eles também são. A questão é, volto a dizer, qual é o fundamento do seu ser espiritual? Né? O seu fundamento, a sua fonte de poder tem que ser Cristo. Se não for Cristo, queridos, você é espiritual das trevas. Dessa pessoa não passa por limpeza e ela começa a usar esses dons dentro da igreja. E quando ela começa a usar essas aberturas, né? Abertura do terceiro olho, quando ela começa a desenvolver esses dons dentro da igreja, ela vai endemoniando pessoas. Por quê? Porque eu derramo aquilo que eu tenho. Né? Então, se a fonte que eu recebi foi uma fonte maligna, e essa fonte não foi limpa, não foi santificada, eu começo a derramar isso sobre a igreja. O que eu estou derramando sobre a igreja? Eu estou derramando trevas. Entendeu? Isso exatamente, isso é muito sério. Então, por isso, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com as fontes que vêm, né? E eu não estou dizendo, pastor, eu nunca passei por isso, e nunca passei por essa limpeza, e eu participei lá das bandas, e agora, né? E agora você vai se limpar, e agora você vai pedir perdão, e agora você vai se santificar, e agora você vai dizer, pai, eu não sabia, eu achava que era do Senhor, e vai continuar sua caminhada. Esse é
Um dos maiores propósitos, queridos, não é aterrorizar e falar, agora eu não posso mais fazer nada. Não, se for necessário você dar uma pausa, dê uma pausa. Dê uma pausa. Se limpe, se santifique. Não faça as pessoas serem dependentes do seu dom, queridos. Não faça. Isso é Jezabel. E futuramente a gente até pode tratar um pouquinho sobre isso. Um pouquinho, porque eu não tenho muita profundidade nisso, mas uma base para te dar eu tenho. A Jezabel que traz tudo para si. Você não pode trazer para si. Você não pode pegar filhos espirituais, discípulos, pessoas, e essas pessoas ficarem dependentes de você. Ai, preciso de oração, vou correr para fulano. Ai, preciso... Não, porque fulano vai me dar uma palavra revelada. Queridos, você não pode fazer isso, você não pode ser o centro na vida de ninguém. Então, se você fez isso até aqui, é tempo de se arrepender e de sair desses fundamentos errados. A base tem que ser Cristo, sabe? A pessoa veio muito a você. Se um dia ela não encontrar você, a vida dela tem que continuar. Ela tem que saber o que fazer. A base tem que ser limpa. Por isso é importante o estudo. Então, assim, capacidades sobrenaturais que desenvolveu. Adivinhação, queridos, e profecia é quase a mesma coisa. O que é a profecia, né? É uma revelação quanto ao futuro. É uma direção quanto ao futuro. O que é adivinhação? A mesma coisa, né? Então, a gente vê que o espírito de adivinhação e o espírito de profecia pode trazer as mesmas liberações com fontes diferentes. Vamos lá, lembra quando Moisés foi para o Egito, né? Que o Senhor foi lá, apareceu na sarça, falou, Moisés, vai lá libertar o meu povo. Moisés cheio de medo, né? Senhor, olha, eu não tenho condição, eu não falo direito. Senhor, vem cá, eu vou te dar os sinais. E daí Moisés chega lá no Egito e começa a manifestar os sinais. Tudo que Moisés fazia, os magos do Egito faziam também, queridos. É que a gente não presta atenção na Bíblia. Liberava as rãs, os magos liberavam. A água estava em sangue, os magos liberavam. Tudo que Moisés fazia, os magos também faziam, até que veio a morte dos primogênitos. E daí a gente não entende, porque a Bíblia fala assim, que Deus endureceu o coração de Faraó, né? A gente não entende, que a gente fala assim, não sei se você já pensou isso, mas às vezes dá até medo de olhar essas coisas falando que Deus é esse que endurece o coração de alguém para matar essa pessoa. Eu já pensei assim. Mas por que Deus endureceu o coração de Faraó, queridos? Porque Faraó estava extremamente contaminado com a feitiçaria do Egito. E para Faraó era tipo assim, o que esse Deus faz, eu não preciso desse Deus. Os meus deuses fazem a mesma coisa. Entende? Era a mesma coisa, era o mesmo dom. O que a Bíblia fala a respeito dos nossos tempos, os tempos do fim? Que Satanás apareceria até mesmo como anjo de luz para enganar quem, queridos? Para enganar os salvos. Se você olhar o anticristo ele fará sinais, fará fogo descer do céu. Aí você fala assim, pastora, mas o anticristo não se manifestou ainda. Mas quem é o anticristo? Será que a gente já não está vivendo totalmente a interferência do anticristo nessa terra? Né? Kelly, você quer falar? O que é o anticristo? É pessoas que pregam contra Cristo. Isso já está acontecendo nesse tempo. Você quer falar? Pode falar. Quero. Não, só ia dar Você estava falando sobre as trevas possuírem uma habilidade de se assemelhar com as questões espirituais, né? Não quero só ficar em cima da profecia nem nada, mas uma vez eu estava indo para um seminário e conversando com um rapaz que ele estava indo fazer libertação também. Era um seminário de libertação, como esse aqui nosso. Uhum. E ele tinha vindo do espiritismo. Ele era muito ativo lá. Ele tinha uma salinha onde ele... Vou falar assim, tá? Porque eu não sei como que fala no termo espírita. Onde ele orava pelas pessoas e esses guias, né? Que ele chamava de espíritos de luz na época do espiritismo, operavam os milagres, cura, operavam lá. E aí, quando ele relatou um episódio, ele falou que ele estava começando a se abrir para Cristo. Por quê? Porque ele gostava muito dos louvores da igreja, de uma igreja que tinha próximo lá. E ele só ia para ouvir os louvores, mais nada, ele não ia para ouvir a palavra. Porque ele falou que ele tinha medo de ouvir alguma coisa que falasse contra onde ele estava. Mas aí um dia,
ele ficou, e aí se converteu, tal, Deus fez a obra e se converteu. Só que assim, quando ele se converteu, ele já tinha parado de ir para o espiritismo. Porque houve um episódio lá onde uma menina paralítica, que tinha ficado paralítica, ela não nasceu assim, não pôde ser curada. E aí ele falou, mas como que... Perguntou para o espírito, né, que atendia, como que ela não pode ser curada? Aí ele falou assim, eu não posso ser curada, ela não pode ser curada por nós, porque a avó dela clama outro espírito, clama outro Deus, e a gente não pode interferir nela, porque ela está guardada. A gente não pode tocar nela, nem para fazer isso. Aí ele falou assim, mas que espírito é esse que não pode tocar uma pessoa para fazer o bem, que ele acreditava que era o bem, porque ela está guardada por algo maior. Então eu quero algo maior. E aí ele se converteu, né? E foi. Só que assim, quando ele se converteu, ele ainda tinha todos os sentidos abertos, ainda tinha toda esse desenvolvimento ativo. E aí um dia ele foi na igrejinha que ele se converteu, porque ele viu um barulho, a igreja não estava aberta, mas uma sala lateral estava acontecendo uma reunião. Eu acho que eu contei isso para a senhora, pastora, não tenho certeza. Mas bom. E tinha pessoas ali reunidas e tinha 2 pessoas entregando profecia, revelando, né? Aquele movimento. E ele entrou, falou, vou lá, né? O povo crente está reunido, vou lá também, porque eu quero, né? Sou crente agora. E quando ele entrou, ele viu 2 espíritos, um de cada lado de cada pessoa, né, que estava ali revelando, a roda toda lá, todo mundo lá chorando muito, aquele movimento emotivo, né? E aí, quando ele olhou, os espíritos olharam assustados assim para ele. Olharam para ele, aí ele falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Aí o espírito falou assim, não fala nada, você já foi nosso amigo. Aí ele falou assim, vocês estão enganando esse povo, vocês nunca mais vão enganar esse povo, porque eu vou contar. E eu ainda conheço os espíritos, eles chamam de espíritos baixos, né? Que são esses enganadores. Baixa magia. De luz. Isso. Aí ele falou assim: eu vou chamar os espíritos de luz para tirar vocês daqui. Ele não conhecia, né, gente, o poder de Jesus, né? Essa coisa toda. Então ele ainda estava com a mente naquele envolvimento lá. E aí ele falou assim, não, eu não posso mais, porque eu não sou mais desse meio. Mas eu vou chamar Jesus, eu vou chamar Jesus para vocês. Jesus, tira eles daqui, porque eles estão enganando esse povo é do Senhor, e eu não estou gostando disso. Isso tudo ele fez, gente, sem entrar na sala. Ele viu da porta aqueles espíritos, e resmungando aqui com os espíritos foram, ele falou quando ele viu, quando 2 anjos do Senhor, porque ele falou que ele nunca tinha visto o anjo do Senhor, ele só tinha visto os espíritos lá do espiritismo. 2 anjos do Senhor arrastaram aqueles espíritos para fora e acabou as profecias. Acabou aquele movimento todo, o povo ficou assim, ué, o que aconteceu, né? Um outro episódio, é só para falar sobre esse adentro rapidinho. Eu estava numa célula, aqui em Volta Redonda, e uma pessoa foi convidada para a célula, porque ele era um profeta. E aí tinha por volta de umas 20 pessoas nessa célula, tinha muita gente na célula. Houve a célula normal, rapidinho, e depois entregou para ele a oportunidade, ele começou a entregar ali várias mensagens para todo mundo. E eu pensei comigo assim, meu Deus, essa pessoa deve ser muito de Deus, porque deve ser muito cansativo receber uma mensagem para todo mundo, no mesmo dia, né? A mente da gente deve ficar fervilhando. Mas quando chegou na minha vez, ele não me falou nada. Aí eu falei assim, nossa, Deus, o Senhor tem uma mensagem para todo mundo, menos para mim. Aí ele me pulou e foi para a pessoa seguinte, né? E assim, gente, eu ainda não tinha tanto entendimento, mas eu fiquei analisando as profecias, tá? E eu achava muito esquisito. E aí, o que eu pensei? Deus não entregou uma profecia para mim porque eu estou incrédula e eu tô, como é que fala? Duvidando? Parece que eu tô duvidando das mensagens aqui, porque tudo eu questionava. Eu estava questionando demais as palavras ditas ali. E quando entregou para do lado, aí eu não tive mais dúvida, que ele falou assim, as pessoas te abraçam, mas querem ver o seu mal. E começou a falar, e quando ele começou a falar, gente, não tinha como pensar assim, as pessoas te abraçam, querem ver o seu mal, Deus vai te exaltar na frente dessas pessoas que são falsas com você. Gente, ela estava no meio da célula. O que essa moça, jovem cristã, ia pensar? Essas pessoas da célula são falsas comigo. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu.
Ele terminou de entregar, acabou a célula. Quando terminou a célula, eu peguei na mão dela, corri e falei assim, filha, tá rejeitada essa mensagem para você. Ai, você viu, Deus vai me abençoar. Eu falei, não, eu creio que Deus vai te abençoar, mas tá repreendido. As pessoas não são falsas com você, tá? Porque Deus não ia fazer isso entre os irmãos. Deus não ia colocar uma irmã contra a outra e você começar a pensar quem é desse meio que tá, né, contra você. E aí é isso. Os níveis de espiritualidade que podem ser acessados, né? Isso que a Kelly falou é muito sério. E é um dos tipos que mais existe de profecia no meio evangélico, é esse. Então, orando contra você, você será exaltado no meio de todo mundo. Ai daquele que te tocar, queridos. Deixa eu te falar, o Cristo que morreu por mim é o Cristo que morreu por você, e a minha Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Nós somos meninas dos olhos, somos, mas não sou eu a menina dos olhos, você também é. Foge dessas profecias. Esse dia eu estava até brincando, né? Uma situação que está para acontecer aí, eu falei, será que eu posso cantar Sabor de Mel? Mas brincando mesmo, né? Quem me viu passando a prova e não me ajudou. Queridos, isso é muito sério. E eu não tô falando das pessoas, entendeu? Por exemplo, eu acabei de citar algo aqui, né? Eu não estou falando de quem canta Sabor de Mel. Eu estou falando de que existe algo por trás, e essa fonte por trás não é Cristo. A pessoa nem sabe. E por que ela não sabe? Porque ela não tem conhecimento. Porque qual é a nossa tendência? A gente quer orar, a gente quer poder, a gente quer tremer, a gente quer arrepiar, a gente quer ver o anjo. E a gente não quer estudar. E daí a gente cai num monte de engano. Porque onde não tem conhecimento tem trevas. E daí, né, a gente vê, voltando aqui nos poderes, né? Adivinhação, visão de vultos, audição de vozes. Pastora, mas não é para a gente ouvir, é para a gente ouvir a voz do nosso pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Acabou. Não é para mim ouvir a voz do não sei o quê, não sei o quê. Não, é a voz do meu pastor. Tu és o nosso pastor, mas tem levantado, Pai, homens do nosso meio com a unção, Pai. Com a unção, Pai, de apóstolos, profetas. Então a gente tem que tomar cuidado. Quero fechar, por favor. Senhor, são patentes espirituais. Amém. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente sai ouvindo um monte de voz aí, e a gente não se atenta que a voz do nosso pastor, ela sempre vai estar ligada à voz da palavra, queridos. Vamos dar um exemplo aí. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Amém? Na sua Bíblia diz isso também, né? Ou é só na minha? A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E aqui está falando alguém que já se divorciou antes de conhecer a Cristo. Então, eu não estou aqui tacando pedra em ninguém, amém? Estou trazendo verdades da palavra. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Ponto. Existe respaldo para divórcio? Sim, pastor, existe se houver adultério. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que pela dureza do coração, nesse caso, pode separar. Não diz que é por causa do adultério. Diz que é porque você tem coração duro, não consegue perdoar, não consegue ter o coração de Cristo. E como você não consegue ter o coração de Cristo, então você pode separar. Mas a Bíblia também não diz que você pode pegar e casar de novo. Pastora, mas você casou. Eu não conhecia Cristo. E daí não tem lógica. Agora eu estou em Cristo, eu separo de novo porque eu não conhecia Cristo e virar mais confusão ainda. Agora eu tenho que colher as consequências daquilo que eu fiz. Eu cometi um erro. Não pense, queridos, que eu não colho o que eu plantei. Eu colho. Tá. Daí, vozes dentro da igreja. O Senhor quer que você seja feliz. Não era esse homem que Deus tinha para você. E, queridos, eu encontro constantemente mulheres orando, conselheiros, pastores aconselhando dentro da igreja. Separa.
Separa. Mas é o pastor ungido que falou. Essa voz não vem de Deus. Porque Deus... Queridos, imaginem. Deus vai lá, manda escrever a Bíblia para ficar como manual de instrução. Ele deixou o manual de instrução. Daí eu acho que eu tenho uma unção acima da palavra. Eu posso dar uma outra palavra e essa palavra não pode ser questionada porque ela vem de Deus, mas ela não está na Bíblia. Queridos, tem pouco tempo atrás, bem pouco tempo, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastora, eu recebi um sonho, uma irmã que é muito usada em revelação, e no sonho dizia assim, assim, assim. Eu falei, não é de Deus. Pastora, você não pode dizer isso. E ela ficou brava comigo. Você não pode dizer isso. A pessoa tem uma unção alta aí e recebe revelação constantemente. E você não pode dizer. Eu falei, eu digo e vou repetir. Não é de Deus. Agora, se você quiser seguir, é um problema seu, mas não é de Deus. Passou 2 dias, ela me entregou o telefone dela na minha mão para mim ler o sonho. Lê aqui, pastora. Lê o sonho. Porque às vezes eu não soube explicar direito, né? Falei, daqui. Li o sonho. Falei, é muito lindo esse sonho. Glória a Deus. Muito lindo, muito espiritual. É do diabo. A Bíblia proíbe comunicação com o morto. Essa pessoa recebeu uma informação de uma pessoa que tinha morrido. É do diabo. Agora, se você quiser seguir uma coisa do diabo, você segue. Mas eu nunca vou quebrar a palavra. Porque alguém é espiritual e recebeu um sonho, queridos. A gente tem medo de ofender as pessoas e não tem medo de se contaminar com as trevas. A Bíblia é muito séria, quer dizer, a Bíblia é muito seletiva. Não sei de onde a gente tirou esse negócio, tem que estar todo mundo... A Bíblia diz, não se assente na roda dos escarnecedores, sai do meio deles. A Bíblia tem um monte de texto que eu poderia citar aqui para vocês, para falar com que determinados tipos de pessoas não é nem para você comer com eles. É a Bíblia. E a gente se preocupa, mas eu tenho que levar Cristo para essa pessoa. Evangelize. Não se aliance. Queridos, é simples. Eu sempre falo assim, olha, a minha vida está aberta para todo mundo andar comigo. Quem quiser me seguir, andar comigo, pode vir. Eu não ando com todo mundo. Mas não ando mesmo. Eu sou bem seleta, queridos, bem seleta. Sabe por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. A gente tem que tomar cuidado com isso. E esses dons que são liberados aí, ou que vêm, e a pessoa tinha, a pessoa está vendo, queria dizer verdade. Olha o que a Kelly acabou de falar. Aquele irmão viu os 2 demônios. Ele viu ou não viu? Ele viu. Era verdade. Mas ele também era tão contaminado que na hora de pedir socorro, ele não pensou. A primeira coisa que ele pensou em pedir socorro foi para o quê? Para os anjos de luz. Ele tinha um dom. Ele tinha visão aberta. Amém? Então, assim, nós precisamos passar por esse processo, né? A Bíblia fala, né? O texto principal, o coração da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tô vendo esse pastor, eu seguia ele, Patrícia, uma dor no meu coração, porque era um homem, tem até livro dele. Tá, o que você quer saber quando o Senhor fala por profecia? O Senhor fala por profecia, quer dizer, eu creio em todos os dons. O que eu estou dizendo é, o Senhor jamais vai liberar uma profecia que está fora da palavra. O Senhor jamais vai dar uma direção, como eu citei o divórcio aqui, né? É uma direção que acalenta a alma. Vamos lá, queridos. Todos nós, homens e mulheres, que temos problema em casamento, e todo mundo tem um nível de problema. Pode não ser um nível grandão, outros têm um nível menorzinho, mas tem, né? Porque nós somos pessoas e somos diferentes.
Nunca teve uma situação aí na sua vida que você quis separar? E quantas vezes a gente ficou por amor à palavra? Queridos, eu passei por uma situação muito grande no meu casamento, muito grande, e eu quis separar. Na verdade, eu cheguei a separar. E o Senhor mandou eu voltar, né? E eu fiquei muito chateada com Deus naqueles dias, isso tem alguns anos atrás. Fiquei muito chateada, fiquei 3 dias sem falar com Deus, é sério isso. Muito chateada, porque eu falei, Deus, eu vejo um monte de gente aí, separa, e o ministério continua. Eu não sei por que comigo o Senhor não deixa eu fazer nada. E é assim mesmo, tá, queridos? Às vezes eu penso algo da palavra, parece que Deus já vem com cajado, assim, quebrando minhas pernas. Não é fazer isso, eu não posso pensar. E daí, eu obedeci, né? Com aquela situação entalada na garganta, mas eu obedeci ao Senhor. Fui orar para Deus me restaurar, né? Restaurar as minhas emoções, porque eu não queria ficar na obediência, mas sem ter comunhão com a pessoa, desrespeitando a pessoa, o marido, né? O Senhor foi me restaurando, né? Foi me refazendo dentro dessa situação. E há uns 2 anos atrás, o Senhor me respondeu, porque o Senhor traz resposta, queridos, não é no nosso tempo. E sabe o que o Senhor me falou? Se eu tivesse deixado você tomar aquela atitude, você continuaria me servindo. As coisas continuariam, você continuaria com o seu ministério. Porém, você nunca mais teria autoridade dentro dessa área. Entenda isso, queridos. Deus não vai te jogar fora porque você cometeu pecado, porque você recebeu uma palavra. Deus não vai te jogar fora. Filho a gente limpa, a gente não troca. Vou jogar esse filho fora porque ele fez cocô na fralda. Vou arrumar outro. Não, a gente vai lá e dá banho, a criança troca a fralda, né? O Senhor não vai nos jogar fora, mas a gente vai colher. A autoridade não é o quanto eu conheço, é o quanto eu pratico. Vocês acham mesmo que eu teria autoridade para falar alguma coisa aqui se eu não praticasse as renúncias? Se isso aqui não fosse algo que fizesse parte da minha vida, eu não teria autoridade nenhuma, queridos, para falar sobre isso. A autoridade vem daquilo que eu pratico, daquilo que eu faço verdade na minha vida, tá? Então, assim, falei, né, que João 3,16 é o texto coração da Bíblia. Mas depois que esse texto vem, existe um texto que daí, esse texto é a parte de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira. E nesse amor ele deu Cristo. Pronto, Deus fez a parte dele. Agora tem um texto que para mim, tá? Não é nada de estudioso, esse é meu. Que para mim é a base cristã, que é Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando eu sou transformado pela renovação do meu entendimento, eu tenho a condição de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis. O que é não vos conformeis? Não tome a forma. Se você quiser fazer um bolo quadrado, que tipo de forma você vai usar? Uma forma quadrada. Porque se você usar uma redonda, você até pode fazer um bolo quadrado, mas vai dar trabalho, não é? Corta aqui, alinha aqui, fica torto. Se você colocar numa forma quadrada, quando o bolo estiver assado, ele vai estar quadrado. O que esse texto está dizendo? Não tome a forma desse mundo. Não pegue a forma do mundo e entre dentro e se amoldoe dentro dela. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pelo vosso entendimento. Então, queridos, se a minha mente não for transformada pela palavra, eu vou estar em conformidade com esse mundo. Daí, 1 Coríntios, ou 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios. Deixa eu achar aqui, queridos. Eu esqueci se é 1º ou 2º. Deixa eu ver se eu anotei aqui. 1 Coríntios 2,16. Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos o hábito, queridos, porque a gente foi formado dentro de uma cultura que não é a cultura de Deus,
A gente foi formado por uma cultura feiticeira, grega, romana, né? Então a gente pega a Bíblia e a gente sai citando a Bíblia como se o eu falar demais traria alguma mudança em mim. Porque nós somos místicos. E daí a gente fala assim, mas eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Você já falou isso ou conhece alguém da igreja que fala isso? Eu tenho a mente de Cristo. Queridos, mas quem tem a mente de Cristo tem os pensamentos de Cristo e age conforme Cristo agiria. Nós não temos a mente de Cristo. Eu estou lutando para ter, queridos. Isso eu posso garantir. Eu estou lutando, guerreando. Unge minha cabeça, Senhor, tem misericórdia, quebra os bloqueios, arranca, Senhor, o que plantar aqui dentro. Eu estou lutando para ter a mente de Cristo. Me lavando na palavra. Queridos, quase todas as noites está aqui do meu lado, ó. Fone de ouvido. Sabe por que esse fone de ouvido está aqui na minha cama, do meu ladinho? Porque é difícil à noite, que eu não coloco a Bíblia falada, coloco no meu ouvido e durmo, passo a noite todinha com a palavra entrando dentro de mim. Mas, pastor, você está dormindo, mas meu espírito está acordado. E eu durmo ouvindo a palavra. Durmo ouvindo a palavra. Às vezes até eu acordo com um susto. Às vezes o fone machucando o ouvido, né? Porque fica lá dentro, machuca, mas eu durmo quase todas as noites ouvindo a palavra. Por quê? Porque eu reconheço que eu ainda não tenho a mente de Cristo. Mas olha só o que diz em Isaías 54, versículo 13. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. E a paz do Senhor será sobre todos abundantemente. Se nós tivéssemos sido ensinados do Senhor, provavelmente nós realmente teríamos uma mente de Cristo. Pastor, o que tudo isso tem a ver com as capacidades sobrenaturais que se desenvolveram, né? Enquanto a gente praticava obras feiticeiras, idólatras e tal. O que tem a ver, queridos? Que a nossa mente, tudo que nós fazemos nas trevas, ele traz algo na nossa vida espiritual. Ou é para atacar nossas finanças, ou é para atacar o casamento, é para atacar o filho, é para atacar a geração, é para atacar alguma coisa. Atacar a saúde, é para tirar alguma coisa do propósito. Todas essas coisas que eu pratiquei e desenvolvi poderes, eles trazem bloqueios na mente. Queridos, vai você e eu falar para um desses profetas aí que a gente sabe que não profetiza em nome do Senhor, vai falar para ele que não é de Deus a profecia. Você compra briga na hora. Compra ou não compra? Daí, ó, eu vou contar uma experiência para vocês que a gente teve em fevereiro. A gente do grupo mesmo. A gente foi... Primeira turma do curso de mulheres saradas, casa restaurada, primeira turma. E uma irmã, né, não vou falar o nome porque senão pode chegar a pessoa que falou, mas uma irmã toda empolgada, convidando as irmãs para vir participar do curso e tal. Uma irmã, daí ela pediu para a dona de um grupo, ela estava num grupo de mulheres, ela pediu autorização para a dona desse grupo, para ela divulgar o curso dentro desse grupo. A dona do grupo deixou, liberou ela, pode divulgar e tal. Ela foi lá e divulgou, queridos, uma irmã que estava no grupo, veio no privado dela e acabou com ela. Mandou ela tirar a publicação, ela falou que não ia tirar, né, porque a dona do grupo tinha deixado, mas acabou com ela, falou, você não pode fazer isso, nós somos mulheres de Deus, nós temos isso na nossa igreja, nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia, e falou, tadinha, falou um monte com ela, e daí bloqueou a irmã, essa que brigou, foi lá e bloqueou a irmã. E eu dei risada, sabe? Eu falei assim, a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. Olha o fruto dessa irmã. Rancor, ódio, disseminação, facção, contenda. Não é de Deus a atitude dela. Mas se eu chegasse para ela e falasse, querida, você está agindo na carne e está pingando capeta, porque isso não é atitude de Deus, essa mulher ia me desconjurar. Quer dizer, eu nem conheço ela, tá, queridos? Não foi comigo que aconteceu isso.
Eu nem conheço ela, mas eu estou dizendo que se chega para ela e fala isso, ela vai desconjurar. Por que que vai fazer isso? Porque a nossa mente, ela vai sendo bloqueada. O nosso corpo, queridos, ele foi totalmente projetado por Deus para que nós tivéssemos comunhão com Deus. O nosso corpo foi projetado em tudo. No nosso corpo físico, Deus estabeleceu glândulas. Essas glândulas não é somente para produzir hormônios. Essas glândulas, elas têm conexões com o mundo espiritual. Deus projetou tudo bonitinho. Mas tudo isso foi ferido pelas trevas. Tudo isso se perdeu do propósito. E daí, o que Satanás faz? Dentro do nosso cérebro tem glândulas, que são glândulas que se conectam espiritualmente. Satanás, ele vai criando bloqueios na nossa mentalidade. Por quê? Porque nós nos assemelhamos àquilo que adoramos. Então, se eu adorei as trevas, eu vou ter o comportamento das trevas. Amém? Então, hoje, nós vamos orar para desligar os poderes da mente. Amém? Para quebrar isso. E, queridos, eu vou falar um negócio para vocês. Se você tem um dom, e esse dom que você tem, você já tinha ele lá nas trevas, hoje abre mão. Não é fácil. Não é fácil. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu estava no auge ministerial. Eu estava no auge ministerial, queridos. Quando não tinha internet, eu era conhecida em praticamente todo o estado de Rondônia. Ministrava libertação em tudo quanto é canto. Eu viajava esse estado de baixo para cima e de cima para baixo, ministrando, na época dos encontros com Deus. E dos momentos mais difíceis, ministerialmente falando, foi quando eu saí dessa ponta. E daí eu fui para um outro lugar para recomeçar. E foi uma decisão minha. Mas pensa em dias difíceis. Eu colocava aquele louvor da Nívia Soares, eu quero me esvaziar de mim. E eu chorava. Porque não é fácil. Não é fácil você sair de um lugar de pompa e ir para um lugar de anonimato. Você sair do anonimato e ir para um lugar de pompa é ótimo. Mas você sair, retroceder na sua caminhada por um propósito é muito difícil. E talvez você esteja hoje dentro da igreja, atuando dentro desses dons, tendo visão, tendo revelação, tendo sentimento, atuando na profecia, dentro de um dom que não foi desenvolvido pelo Senhor. E se você passou por isso, eu te convido a renunciar a esse dom hoje. Pastor, eu vou ficar sem o dom? Não sei. Talvez sim. Talvez não. Talvez Deus vai pegar e vai purificar ele e vai continuar te usando agora com a fonte correta. Mas é muito normal, queridos, já cansei. Já cansei de orar por pessoas que tinham visão, e depois da oração não teve mais visão. E depois de um tempo, daí começou a ter novamente, mas daí ter no Senhor. Ter no Senhor. Nós precisamos entender que os nossos frutos são mais importantes do que os nossos dons. Amém? Querido, se você tiver dom ou não tiver dom, você vai para o céu. Se você tiver dom, você vai ser mais cobrado do que quem não tem. Mas o dom não define salvação e nem define espiritualidade. Mas o fruto, se o fruto que você manifesta são as obras da carne, a Bíblia diz que não herda o reino dos céus. Então é com o fruto que a gente tem que preocupar. É com o fruto. O fruto nos define. O fruto mostra quem nós somos. Então não adianta, vou dar um exemplo. Não adianta você ficar brigando com todo mundo aí, falando que você é filho de Deus. Se você é um mentiroso, uma mentirosa, a Bíblia diz em João 8,44 que você é filho do diabo. Então não adianta você brigar. O seu pai é outro.
tem que se preocupar com o fruto. E todas essas seitas, essas coisas heréticas que nós praticamos no passado, faz a nossa mente se bloquear e faz com que isso gere um engano acerca das pessoas e acerca de nós mesmos. O que a Kelly falou, né? Uma profecia, olha, as pessoas são falsas com você, gerando contenda dentro da igreja. Deus nunca vai fazer isso. Você que é mãe aí, você que é pai, você joga um filho seu contra o outro? O que você faz quando vai, vou colocar em você a camiseta dos irmãos aí, vai se abraçar, vai ficar junto, respeite seu irmão, você não pode fazer isso, ele é seu irmão, não é assim? Obedece o irmão mais velho, eu vou sair, ó, é assim que a gente faz, não é de outra forma. Se nós que somos maus fazemos isso, imagine Deus que é bom. Deus jamais vai me jogar contra você. Se eu estiver errada, Deus vai me corrigir. Mas Deus não vai fazer assim. Então a gente tem que tomar cuidado. Então nós vamos orar hoje, amém? Para que a sua mente... Eu vou orar com vocês e depois eu vou mandar... Assim que terminar, eu vou mandar para vocês essa renúncia, tá? Para desligar os poderes da mente. Queridos, a nossa mente é extremamente poderosa. Eu já falei para vocês desse livro, não sei se foi no grupo, esse livro aqui, ó. Ative seu cérebro. Esse livro é poderosíssimo. Ele é de uma neurocientista cristã. E aqui ela traz todos os fundamentos do que a Bíblia diz, colocando dentro da ciência. E ela mostra como a Bíblia é poderosa. Porque coisas que falam na Bíblia seriam para ativar o nosso cérebro para que nós tivéssemos uma vida totalmente diferente. É incrível, eu aconselho vocês a lerem, tá? Se vocês tiverem condições de comprar, ele não tem PDF, mas eu aconselho. Ative seu cérebro. Editora Chara, doutora Caroline Leaf, o sobrenome dela, tá? Se escreve Caroline Leaf, F mudo, doutora. Aqui, ó. Sei que vocês vão estar vendo de ponta cabeça aí, né? De trás para frente. Mas é um livro muito, muito bom. A nossa mente, queridos, ela é extremamente poderosa. Tem até um livro que o apóstolo Éder ministra muito com a gente, com os filhos. Ele bate em nós usando aquele livro que é O Poder Latente da Alma. A alma, por si só, ela é capaz de produzir coisas terríveis. Uma alma com demônio, queridos, é terrível. Amém? Então, eu vou mandar isso aqui, essa renúncia para vocês, para desligar os poderes da mente. E não tenha medo. Não tenha medo de abrir mão de nada pelo Senhor. Nada. Porque tudo que vem do Senhor é extremamente mais e extremamente maior. Talvez hoje você abra mão de algo e isso nunca mais venha sobre a sua vida, mas vai vir aquilo que Deus tem para você. Quando Deus te mandou para essa terra, Ele te mandou com um propósito e com um projeto. E dentro desse propósito, dentro desse projeto, o Senhor já mandou tudo que é necessário para que você execute aquilo que o Senhor mandou. Se o Senhor mandou você para essa terra para ser poderoso na cura, um evangelista, né? Que evangelista é o ministério que mais manifesta sinais, para curar, o Senhor já liberou a unção, o Senhor já liberou as armas de cura, o Senhor já liberou tudo sobre você. E às vezes você está apegado a um dom que está te tirando do propósito original. O Senhor vai te colocar no propósito original, amém? Você é grande e poderoso ou poderosa dentro daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, amém? Deixa eu achar aqui para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos agora em oração, Pai, diante do Senhor com gratidão, com muita gratidão, Pai. Muita gratidão, porque o Senhor é bom. O Senhor não desiste de nós, Pai, mesmo a gente caminhando fora, mesmo a gente caminhando no engano, mesmo a gente caminhando longe dos teus princípios. A tua misericórdia nos alcança toda manhã. E todos os dias o Senhor traz oportunidades, Deus, para que nós nos voltemos ao Senhor e caminhemos dentro daquilo que o Senhor projetou.
Pai, obrigada. Obrigada pelos teus feitos, obrigada por Cristo. Obrigado porque Cristo nos escolheu, Cristo nos amou. Cristo tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas mazelas e levou naquela cruz. E isso hoje nos dá direito, Pai. Pela graça, nós temos o direito de buscarmos o Senhor, de termos conhecimento e de nos desligarmos de tudo aquilo que não foi o Senhor que projetou. Obrigada, Pai. Obrigado porque o Senhor nos escolheu nessa terra. Obrigado, Pai, porque a palavra diz que a terra geme e chora, aguardando os filhos de Deus se manifestar, mas isso mostra que existe filhos de Deus e o Senhor nos escolheu para isso. Obrigada, Pai. E agora, Deus, eu peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor envie anjos sobre cada casa, que o Senhor cerque cada casa com poder, com glória, cerque, Deus, com fogo, que consume toda a obra das trevas. E pelo poder e autoridade do nome do Senhor, eu peço que os anjos que o Senhor tem dispensado sobre cada um, tua palavra diz que os anjos do Senhor nos cercam. Esses anjos, Senhor, que eles sejam liberados agora. Deus, para, em nome de Jesus, começar a recolher todo o dom. Deus, que não foi o Senhor que deu, que a fonte não veio do Senhor. Toda capacidade sobrenatural, Deus. Seja ela de adivinhação, seja ela de visão, de audição de vozes, Deus, de movimentar coisas, de magias, de profecias, Deus, de deixar pessoas ligadas a si mesmo, Deus, de viagens fora do corpo, de levitação, Deus, visão de espírito, Deus, desejos estranhos sobre comidas, sensações, Deus, de estar sendo seguido, sensações que não vêm do Senhor. Deus, em nome de Jesus, pressentimentos errados, de acidentes, de morte, ligados à premonição. Senhor, percepção de ruídos, de viagem astral, de ferir pessoas dentro dessas viagens astral. Deus, todos os dons que foram, Deus, adquiridos dentro dessas obras das trevas, que esses dons agora sejam arrancados e recolhidos pelos anjos do Senhor. Que o terceiro olho, Pai, em nome de Jesus, seja furado agora, e que essa visão, Deus, maligna, pare de atuar dentro das casas, parem de atuar dentro das igrejas, que os ouvidos agora, Senhor, sejam tocados. Pai, em nome de Jesus, tudo que gera no ouvido, Deus, toca no labirinto, Deus, coloca fogo, tudo aquilo que gera desequilíbrio auditivo. Pai, em nome de Jesus, ouvidos de ruído, Senhor, sons de ruído. Pai, em nome de Jesus, que esse ouvido espiritual das trevas, que foi ativado pelas trevas, Deus, seja fechado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Que os demônios que atuam nessa região parem de atuar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor comecem a operar no corpo espiritual dos teus filhos, de uma forma poderosa. Senhor, de uma forma poderosa, arrancando de sobre eles, Deus, arrancando tudo aquilo que as trevas colocou e que tem gerado contaminação dentro da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, que as capacidades sobrenaturais vindas das trevas sejam perdidas agora, que os demônios que entraram gerando isso sejam amarrados e saiam agora em nome de Jesus, e parem de atuar, e levem consigo todos os efeitos, todas as causas, todos os sintomas, em nome de Jesus. Que o corpo dos teus filhos comece a queimar do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés, queimando todo tipo de contaminação, Pai. Todo tipo de contaminação, Senhor, na mente. Todos os bloqueios na mente que foram levantados, que esses bloqueios comecem a quebrar, ser quebrados agora em nome de Jesus, que a unção do Senhor venha sobre cada um, Deus, a tua unção, ela quebra o jugo, ela despedaça o jugo, que essa unção comece a vir, Deus, despedaçando tudo aquilo que foi construído, Deus, pelas trevas, em nome de Jesus. Opera os teus grandes feitos, que haja milagres, santifica a tua noiva, Yeshua, santifica a tua noiva, em nome de Jesus. Fecha todos os pontos que foram abertos na mente. Senhor, seja no frontal, seja, Senhor, no alto da cabeça,
Senhor, seja no final da coluna. Deus, todas as glândulas que foram abertas, que elas sejam fechadas agora, em nome de Jesus. Queimem agora e percam, em nome de Jesus, todo nível de contaminação com as trevas. Opera os teus feitos. Opera os teus feitos. Pai, em nome de Jesus. Que os meus irmãos, Senhor, sejam guardados pelo Senhor. Eles sejam, Pai, protegidos pelo Senhor, escondidos pelo Senhor. Livra-os de todo mal. Livra-os, Deus, de todo contra-ataque das trevas. Esconde, Senhor, em nome de Jesus. Esconde o corpo físico, esconde a família, os filhos, as gerações, netos, esconde os animais, esconde as finanças, esconde o ministério, o chamado. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam escondidos pelo Senhor, que a espada do Senhor passe sobre eles. Deus, e que essa espada tanto corte as conexões, como seja uma espada de proteção, os guardando e os protegendo em nome de Jesus. Deus, que a bênção do Senhor seja sobre eles. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre eles, para que eles prosperem nesse caminho de renúncia, de santificação, de morte para a carne, Deus, e de vida contigo. Pai, para a honra e para a glória do teu poderoso nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Eu vou mandar para vocês a renúncia, vocês façam. Se acontecer alguma coisa mais né, de ficar meio coisada aí, vocês falam. Oi, Maria, pode falar. Já estava assim ou não? Começou agora? Tá. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida da Maria diante do Senhor. Todo sintoma de angústia, de opressão que tem vindo sobre a vida dela, sobre a mente dela, que os demônios parem de atuar agora, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os anjos do Senhor operem, que a mente dela seja restabelecida, Pai, dentro do projeto do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as armaduras, Deus, da Maria sejam santificadas, realinhadas no seu corpo agora, pelo poder que há no nome de Jesus. E que todo nível de opressão que está em volta dela, que os anjos do Senhor operem e limpe a atmosfera que está em volta dela. E que ela seja levada, Senhor, na Shalom do Pai. Levada diante de ti, no lugar, Senhor, aonde ela não sofra nenhum tipo desses ataques. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Como é que você está, Maria? Amém. Uma coisa você fala comigo depois, tá? Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês que eu acho que isso eu nunca falei. Depois desses momentos de renúncia, de oração, é normal o cansaço. É normal, às vezes, sentir sono, o corpo ficar meio mole. Por quê? O nosso corpo físico está aqui, mas o nosso corpo espiritual está numa guerra, numa batalha. E o nosso corpo espiritual está ligado ao nosso corpo físico, amém? Então, não assuste. Pastora, terça-feira eu fico depois acabada, cansada. Isso é normal, tá? Não se preocupe com isso. Isso faz parte do processo. A gente está em guerra, né? Assista um filme de guerra aí pra você ver como é que é guerra. A gente está em guerra. Então, não tenha medo disso, tá? É normal. Mas daí as coisas vão acalmando, vão tranquilizando e a nossa mente começa a ter clareza. Se vocês prestarem atenção, hoje a gente está, eu acho que há 2 meses, quase 3 meses, né? Fazendo essas reuniões toda terça-feira. É um tempo bem curtinho, mas se vocês notarem, já tem coisas na Bíblia que vocês conseguem entender que vocês não entendiam antes. Porque a nossa mente vai limpando, o Senhor vai descontaminando a nossa mente e a gente vai crescendo. Vocês vão ver daqui a 1 ano, quando passa 4 estações, vocês vão ver como é que vocês vão estar, tá? Quando vira esse tempo, né, vocês vão ver que vocês vão estar totalmente diferente. Você tá ainda, Moema? O corpo tá quente? Mas é um quente normal ou você sente que seu corpo tá queimando? Nunca fui lá.
nunca participei em nada disso, né? Então, para mim era tranquilo. Às vezes a gente não fez, mas alguém dos nossos antepassados fizeram. E isso a gente herda como herança, tá? E daí, às vezes, um pecado que a gente cometeu, que a gente nem tem ideia, ele ativou essa maldição. Uma maldição que estava pairando sobre nós, né? Porque a maldição sem causa não encontra pouso. Então, aquilo que os nossos antepassados fizeram está sobre nós. Não pode nos alcançar, porque a maldição sem causa não encontra pouso. Mas quando eu cometo um pecado dentro dessa área, daí ela passa a encontrar pouso, porque daí tem causa. Entende? E daí se a gente cometeu alguma coisa, e às vezes é uma coisa boba, queridos. Às vezes a gente comeu uma comida consagrada, é uma coisa boa. Por que a Bíblia fala assim, que a gente não pode comer sem ação de graças? E daí a gente vai lá e a gente, às vezes ora, às vezes não ora, e às vezes a gente fica constrangido porque tem que orar. Queridos, não é orar. A Bíblia fala da ação de graça. Então, assim, vai comer, independente de onde for, na lanchonete, não sei. Senhor, obrigado por essa comida. Tem ação de graças ao Senhor. Você quebra o poder das trevas. Às vezes você comeu alguma coisa e essa maldição ativou. Por isso que eu falo para vocês, façam as renúncias. Eu faço tudo. Porque tem coisas que eu não fiz, queridos. Tem coisas que eu pego um papel, uma renúncia, né? E eu nem sei o que é aquilo. Mas eu faço. Porque eu vou lá saber se alguém do meu antepassado não fez. E eu quero declarar no mundo espiritual que eu não tenho parte com essas coisas. E daí, às vezes, é isso que acontece. Você não teve profundidade nisso, nem teve nada nisso. Mas alguém teve, isso veio sobre você, sua mente ficou cativa. Às vezes você não praticou, por exemplo, você não foi lá no centro espírita fazer algo, né? Mas dentro da sua casa você fez a simpatia, algo pequenininho no mundo natural, mas no mundo espiritual tem a mesma grandeza. E como já tinha algo na geração, né, o diabo sempre vai tentar que a gente pratique pecados que tem na geração. Por quê? Para ativar a maldição na nossa vida. Amém? Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que você continue firme e forte nesse propósito. E que você seja um agente poderoso do reino de Deus nessa terra. Amém? Shalom, shalom. Vou mandar para vocês a renúncia. Amém? Deus abençoe.